Sejam bem-vindos ao RN Amapá. Hoje nós vamos fazer um programa diferente, porque temos uma pessoa muito especial aqui conosco, numa entrevista que com certeza vai ajudar e esclarecer muita coisa aqui para o nosso povo amapaense. Nós temos aqui nos nossos estúdios a desembargadora Sueli Pini, que vai nos esclarecer a respeito da adoção e algumas questões em qual estamos vivendo no momento. Tudo bom com a senhora, desembargadora? Tudo bom, Marcos? Claro que sim. Obrigada. Graças a Deus, é isso aí. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar à senhora, ontem, segunda-feira, dia 25, foi Dia Nacional da Adoção. A senhora como mãe, e mãe, né, de 11 filhos, onde 9, né, são adotados. A senhora pode muito bem falar e falar com propriedade Sim. sobre a adoção. Obrigada. Por favor. Obrigada, Marcos. Então, ontem, 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. Esse é um dia previsto em lei. Salvo engano, foi um deputado que tem uma história bonita de adoção na família e ele conseguiu, no mandato que ele estava na Câmara Federal, ele conseguiu, então, estipular o dia 25 de maio como Dia Nacional da Adoção. Acho bom que seja no mês de maio. O mês de maio é o mês das mães, é o mês das noivas, é o mês da família e é o mês também da adoção. Então, acho que foi uma feliz coincidência que o Dia Nacional da Adoção seja no dia, seja em um dia do mês de maio, no caso, dia 25 de maio. É importante dizer assim que o Brasil já apresenta hoje um avanço importante na adoção. Nós começamos lá atrás, se começar o nosso histórico, quase todas as famílias tinham o chamado filho de criação. Mas ele era criado de forma informal, não oficializada nessa família. Claro que a legislação avançou e avançou de tal ordem que, então, a adoção oficial, ela legitima e oficializa essa criança nesse seio da família adotiva, com todos os aspectos jurídicos preservados, de sucessão, de tudo. Então, já avançamos bastante e avançamos também na nossa postura cultural em relação à adoção. Já não é mais aquela coisa de desejar apenas o bebezinho branquinho, de olhinho azul. Nós já saímos disso. Nós já estamos agora num patamar relevantíssimo, que é a aceitação plena da adoção tardia, que nós chamamos, que é a adoção de crianças maiores. Um número maiores de crianças, muitas vezes adotado numa adoção só, que são o conjunto de irmãos. Então, assim, nós aqui no estado do Amapá também apresentamos, acho que hoje, bons números, mas ainda não o ideal. E nem no Brasil e nem aqui ainda o ideal. Ainda, Marcos, e as pessoas que estão nos ouvindo sabem disso, ainda nós temos milhares de crianças hoje em abrigos e orfanatos do país à espera de uma família. Nós dois não podemos conceber o que é uma criança ser criada fora de um contexto familiar. Não tenha dúvida que os danos na formação dessa criança serão marcantes e severos para o resto da sua existência. Você imagina você não ter referência de família. Então, eu falo que essa consciência é cada vez maior, mas ainda não o suficiente, porque nós ainda temos milhares de crianças à espera de um pai e de uma mãe. E, paradoxalmente, nós temos ainda uma quantidade expressiva de casais e de pessoas que estão habilitadas no Cadastro Nacional, e nós precisamos, então, ser mais efetivos nesse encontro desses casais com essas crianças. Já avançamos bastante, mas ainda temos muita coisa a ser feita. Eu sou mãe, sim, né, de 11 filhos, 2 eu gerei, 11 foram gerados por mulheres maravilhosas que não escolheram abortar no meio do caminho, escolheram dar a vida a essas crianças e que por caminhos incríveis chegaram até a nós. E eu falo que eu tenho uma família linda. Dizem assim, Marcos, que famílias numerosas são mais felizes. A minha família é muito feliz. É claro que nós temos problemas no dia a dia, tem um trabalho enorme, então, claro que falar que é um jardim do Éden o tempo todo, evidente que não. Mas assim é toda a família. Mas eu não tenho nenhuma dúvida
de que a minha família é uma família extremamente feliz e mais feliz ainda porque ela tem, eu falo, esse número grande de irmãos. Eu acho maravilhoso sentar, deitar com a minha caçulinha e ela ficar contando nos dedos e ela achar maravilhoso que ela tem um monte de irmãos. E aí ela vai falando do perfil de cada um. Então, o quanto que é incrível para minha caçulinha ter 10 irmãos. E ela não esquecer de nenhum, ela saber o perfil de cada um, o que cada um gosta, o que cada um não gosta. Então, imagino que para a formação, para o desenvolvimento da Maria Cecília, ter essa quantidade incrível de irmãos, que não é comum nos dias de hoje, para ela significa muito para o desenvolvimento dela. Olha, a gente estava conversando aqui ainda há pouco, doutora, e a senhora estava falando a respeito sobre conhecer mães, às vezes, que infelizmente não tem um contato próximo, né, com o seu filho. Eu, particularmente, a gente trabalhou muito tempo num projeto com jovens, e a gente via que isso traz uma consequência, infelizmente, muito triste, esse afastamento, porque o carinho, né, de um pai e de uma mãe, nada substitui. Não tem como substituir o carinho do pai e de uma mãe. E eu queria que a senhora falasse a respeito de como é mais ou menos a proximidade da senhora com cada um deles. Tá. E claro, existem pessoas que estão nos assistindo agora que têm essa proximidade Sim. e gostariam de legalizar a adoção, porque criam, Exatamente. mas quer legalizar a adoção. Quais seriam os procedimentos? Perfeito. Ai, muito bom. Então, vamos lá. Vamos começar por último, então. Aqueles que estão criando, que já estão com o seu filho consigo, mas que precisam e devem oficializar, eles devem procurar a Vara da Infância e Juventude, que aqui na capital, a titular é a doutora Estela Ramos. É um acesso facilitado. Esperar passar um pouquinho esse fechamento, que está tudo aí, o atendimento presencial dificultou muito nesse período. Mas aí, então, assim que a gente retomar a normalidade, e nós vamos retomar, sim, a normalidade, dizendo agora há pouco, e não será o novo normal, não. Será o nosso velho normal. Nós queremos o nosso velho normal, né? Então, assim que retornar, a Justiça volta a fazer o atendimento presencial. Então, essas pessoas que estão criando, já estão com o seu filho consigo e precisam oficializar, devem e precisam fazê-lo. E deve procurar, então, a Vara da Infância e Juventude da sua cidade para buscar essa oficialização. Eu mesmo já me deparei com N situações de pessoas que já criam os filhos e que precisam oficializar. Acho que é uma parte expressiva. É que nem, por exemplo, o programa que nós temos do casamento na comunidade. Uma boa parte dos casais que nós fazemos a união, o matrimônio, eles já coabitam, já vivem junto. Então tá. Bom, o outro é assim. Acho que ninguém aqui, ninguém que está nos assistindo, você, ninguém ignora o pesadelo que deve ser para uma pessoa estar sendo criada fora de uma família, numa instituição. Claro que ela vai ter ali o alimento, vai ter os cuidados, mas ela não tem referência de família. Todos nós temos que ter referência de família. Então é muito importante, eu falo assim, que uma criança, uma adolescente tenham essa referência de família. É o dever de uma sociedade minimamente responsável não permitir que nenhuma criança, nenhum adolescente complete 18 anos dentro de uma instituição, dentro de um orfanato. A outra que eu acho importante é a gente dizer assim, adoção não é assistencialismo, não se adota por caridade e também você não pode, e nunca um juiz, se observar isso, ele tem que suspender tudo ali, se ele perceber que aquela adoção está sendo feita para suplantar um vazio existencial da pessoa, por exemplo. Não vai funcionar por quê? Naquela adoção feita por caridade ou feita por assistencialismo, o que vai acontecer? Vai ficar uma relação doentia, porque vai ficar muito claro naquela relação que aquela criança, aquele adolescente tem que lhe ser grato, porque você fez um favor a ela. Então, é uma relação extremamente doentia, não tenha dúvida que vai ter certamente inúmeros problemas essa relação filial aí. E a outra é, se você fez uma adoção para aplacar um vazio existencial, vai chegar um dia em que você está pleno e a criança
certamente vai ser um estorvo para você naquele dia. Então isso é muito grave e ela vai perceber. Então isso é muito ruim. Então, uma adoção tem que ser, acima de tudo, um ato de coragem e de extrema responsabilidade. E o amor vem numa construção automática disso. Eu sei porque eu pari 2 crianças. Então, eu sei que o amor é uma coisa que você vai construindo paulatinamente na medida em que você vai cuidando, vai criando, vai cuidando, e ali vai sendo construído um vínculo gigantesco entre você e aquele ser que você colocou no mundo, aquele ser que você então adotou como filho seu, que se não veio do seu ventre, veio então por um gesto de coragem, de responsabilidade e de amor do seu coração. Enfim, não tem muito segredo. E é claro, para a gente finalizar a sua pergunta, é claro que a gente precisa, assim, saber que essa criança foi, de alguma maneira, abandonada, mas, assim, por mais que tenha uma história triste envolvendo a origem dessa criança, nenhum pai, nenhuma mãe adotivo pode esquecer, em momento algum, de ensinar essa criança a fazer uma reverência ao pai dela e à mãe dela, biológicos, porque eles deram a vida a ela. Com todos os erros e desacertos que eles fizeram lá atrás. Foi talvez com todos esses erros e esses desacertos que eles o conceberam. Foi numa noite errada, de sexo impensado. Foi nesses desacertos que eles conceberam aquela vida. Que essa mãe não abortou, deu à luz a essa criança. Então, eu ensino meus filhos a ter uma verdadeira referência e uma verdadeira reverência à mãe biológica, ao pai biológico deles, porque eles devem a vida deles a ele. Então, eu tenho uma relação boa com quase todos os pais biológicos dos meus filhos e sempre ensino eles e gosto que eles tenham contato. Eu falo as minhas adoções, à medida do possível, elas são abertas e eu defendo a adoção aberta, como os americanos. O que impede? Por que eu não posso ter contato com a família de origem dos meus filhos? Isso é um gesto de amor meu. Quando eu estou adotando essa criança, eu estou adotando toda a história dela junto. Eu estou adotando a história da mãe biológica, dos avós biológicos dele, tudo. E outra coisa que as pessoas perguntam, mas você não tem medo do sangue? Eu pergunto o seguinte, me fale alguma coisa do seu trisavô. A pessoa não sabe nada. Então como é que você, que não sabe muita coisa da sua origem, você pode julgar a origem do outro? Nenhum ser humano, nem você, nem eu, nenhum ser humano concebido nesse planeta nasce com certificado de garantia. Numa família que tem toda uma estrutura, às vezes incrível, pai e mãe, conservadores, religiosos, maravilhosos e tudo. Mesmo assim, de vez em quando dá errado. Os filhos fazem escolhas. E eles, na verdade, assim, quando fazem essas escolhas, nem sempre nos perguntam muita coisa, não é? Então, quantas famílias não têm aquilo que a gente chama assim, dá esse nome de ovelha negra, porque escolheu caminhos errados. É bíblico isso. Caim não matou Abel. Eu até digo que talvez boa parte dos erros da humanidade deve-se a isso, né? Foi Caim quem sobreviveu, nós somos descendentes dele. Não é assim? O bom morreu. Nós somos descendentes de um criminoso, não é assim? Enfim, então, como é que nós podemos julgar os outros? Como é que nós vamos julgar isso? Isso é uma tolice, né? Então, que quem está nos ouvindo, que se desvista desses tabus. Pensem por si. Não fiquem repetindo frases feitas de outras pessoas, não é? Então, que avaliem isso, que se preocupem, que saibam que tem crianças esperando desesperadamente por um pai e por uma mãe e que estão confinadas dentro de instituições estatais ou então de instituições religiosas, boa parte das vezes, né, num orfanato, precisando e esperando uma referência de família. E quantas são as pessoas que às vezes elas têm um sonho, né, de mudar o mundo? Mudar o mundo, a gente sabe que é praticamente impossível uma pessoa mudar o mundo. Que prepotência, não? Justamente. Que arrogância, né? Mas ela pode mudar o mundo de uma pessoa.
Claro, faça pequenas ações. Todos nós, Marcos, queremos deixar um grande legado. Faz parte um pouco da nossa vaidade. Isso é do ser humano. Também não estou julgando ninguém. Então, mas faz parte do imaginário das pessoas fazer grandes obras, deixar um legado. Tá. Mas eu falo que o grande desafio é fazer pequenas obras todos os dias. Então, eu tenho muito medo dos salvadores da pátria. Eu tenho pavor das pessoas que querem mudar o mundo. Que prepotência, que arrogância isso, não é? Então vá primeiro arrumar sua cama. Levante de manhã, arrume sua cama. Vai faxinar sua casa. Sabe assim, vai saber de onde é que vem a comida. Não sabe nada. Então, assim, é muita... Eu falo ainda, a gente precisa ainda ter muita humildade, ainda falta muita humildade. Doutora, eu quero falar com a senhora agora sobre uma atitude da senhora que eu vejo de uma forma, eu particularmente, né, como entrevistador, mas eu tenho a minha opinião e eu me sinto à vontade de falar com a senhora aqui. Vejo como uma atitude positiva, porque quantas são as pessoas que chegam num determinado nível na sua vida de poder, posso falar assim, e acaba esquecendo do próximo, acaba esquecendo do que passou, do que vivenciou, da onde saiu. E pela atitude em qual a senhora tomou, a gente viu que não é o caso da senhora. Gostaria de falar com a senhora a respeito do vídeo, o qual foi divulgado, da carta, o qual a senhora escreveu, e sobre tudo o que está acontecendo, questão de lockdown e isolamento social. Eu acho que era impossível você não me perguntar isso. Eu não vim aqui para essa entrevista, mas acho importante, já que você me perguntou, nós vamos falar sim, sem nenhum problema. Eu respondo até um procedimento no Conselho Nacional de Justiça, porque pessoas aqui, instituições aqui, que se incomodaram com o que eu falei, com o que eu escrevi, representaram contra nós no Conselho Nacional de Justiça, e eu estou respondendo lá. Nós temos uma Constituição Federal em vigência. Enquanto ela não for revogada, não for modificada, lá está que é livre a manifestação de pensamento e que é vedado o anonimato. Eu me expressei como cidadã e eu assinei embaixo, porque eu não sou uma covarde que faz uma coisa anônima. Eu não sou aquela que joga pedra e depois esconde a mão. Então, assim, todo mundo sabe, eu sou uma juíza muito simples. Eu estou há 30 anos no estado do Amapá. Eu falo assim, eu vou para as feiras, eu vou para os mercados, eu vou para a rua. Aqui as pessoas me conhecem pelo nome. Eu falo que se tem alguém que circula no meio da grande sociedade como um todo, sou eu. Eu confesso que eu não frequento muito aqui a elite. Não tenho uma vida chamada social intensa. Aliás, não tenho vida social praticamente nenhuma, porque esse monte de filho, se eu escolhi ser mãe, todas as noites eu estou em casa. Eu raramente vou numa festa, eu raramente vou em jantares, quase nunca ninguém me vê nessas rodas, mas me vê durante o dia no meio da grande população. Fui juiz itinerante durante 10 anos, estou aqui há 30 anos, e eu sou uma pessoa assim, a minha origem é muito simples, eu vim da roça, então a gente que é da roça, nós somos muito simples, eu sou filha de italiano, então nós somos muito simples, eu sou muito autêntica, eu sou o que eu sou aqui com você, no meu trabalho, na minha casa. Eu acho que eu sou uma pessoa bem clara de se avaliar e de se compreender. Então vamos lá. O que foi que aconteceu? Desde o começo, quando começou a história da epidemia, eu fiquei muito preocupada porque eu comecei a ver uma histeria. E assim, e fui vendo que essa histeria, muito parte dela, a imprensa, 24 horas na cabeça do cidadão, e eu vi pessoas extremamente inteligentes, pessoas saudáveis, que correram embaixo da cama, apavoradas, não é? Então, assim, pessoas que de repente, ela faz parte então de uma grande massa, acho que em torno de 90% da população, 80% da população entrou nessa histeria, e eu fiquei muito preocupada que essas pessoas poderiam ser manipuladas. Eu sou uma pessoa, eu falo assim, eu sou inteligente, eu sei perceber as coisas, eu sei ler as coisas por mim. Então, eu falo, vai ser muito difícil me manipular. Então, o que eu percebi? Eu percebi toda uma orquestração disso tudo. E vi muito, na verdade, muitas medidas sendo feitas erradas, muita incompetência nisso tudo. A gente viu também muito aproveitamento político nisso tudo. E trazendo aqui para nossa aldeia, eu me senti como cidadã
no dever de conversar com o governador sobre isso. Eu tentei ser recebida por ele durante 2 dias inteiros e não consegui. Com o prefeito, então, impossível. Aí o que eu pensei então? Pronto, eu não tenho Twitter, não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, não uso nenhuma dessas redes sociais. A única rede social que a gente usa hoje, o aplicativo, é do WhatsApp, porque você não consegue mais fazer telefonia hoje. Eu não sei você, mas eu nunca consegui mais completar uma ligação telefônica. Ela cai no meio do caminho, interrompe, dá um delay, dá 1000 coisas. Você não consegue completar uma ligação telefônica. O mecanismo hoje voltou a ser, praticamente eu falo, por carta. Porque assim, você escreve, a única coisa é que a pessoa responde rapidamente para você. Então, no final das contas, a gente voltou ao velho método das cartas. Então, o que eu fiz? Como eu não consegui ser escutada, nem pelo governador, nem pelo prefeito, e eu queria pelo menos que eles me convencessem, então, como cidadã, que as medidas que estavam sendo tomadas tinham algum lastro mesmo efetivo da ciência. Porque não tem. Quem disse que lockdown, quem disse que confinamento é medida sanitária já comprovadamente científica que tem validade? Eu ouso dizer que tanto não tem, que a cidade inteirinha está contaminada. E as pessoas, então, se contaminaram dentro de casa. Então, algo errado com esses... E me perguntava, por que não estavam fazendo o kit do coquetel de remédio, que é um remédio de uso de 70 anos. O meu avô, o meu pai, a minha mãe, eu morei em Rondônia, onde tinha um mar de malária. Tomamos a cloroquina e nunca teve nenhum problema. Por que de repente nós não podíamos tomar então a cloroquina? Por que estava impossível? A gente não consegue nem ter acesso. Não se consegue. Nos postos de saúde não tem, nem nas farmácias direito tem. Então são essas indagações que a gente faz como cidadã. Eu só quero dizer que eles tinham que ter a humildade de saber que eles não tinham todas as respostas. E nos confinou dentro de casa. E fechou tudo. E nos tirou aquilo que é mais precioso. Eu não quero viver sem liberdade. Eu prefiro morrer de corona. Eu prefiro morrer asfixiada de ar do que eu morrer sem liberdade. Do que eu viver sem liberdade. Então, porque para mim a liberdade é o bem mais supremo, mais relevante. E aí nos foi tirado a liberdade, nos foi tirado boa parte do nosso direito de propriedade. Hoje você tem um carro, você não pode sair com ele. Você tem um comércio, você não pode abrir ele. Então foi sonegado o teu direito de liberdade, de propriedade. Que é grave isso. As igrejas foram fechadas. Eu tive que fazer uma carta ao bispo, porque eu falei o seguinte, eu ia para as portas das igrejas, as igrejas todas fechadas. Porque ainda disseram que tinha ainda uma lateral para entrar, nem lateral não tem. E eu ainda perguntei para o bispo, mas nós vamos entrar pelas esgueiras? Como se eu estivesse cometendo um crime pela lateral da igreja? Eu estou com o meu atestado comigo na minha bolsa ali. Eu estou em plena saúde física e mental. E outra, eu não tenho medo de pegar o vírus. Por que eu tenho que ser obrigada a usar uma máscara? Eu não vou transmitir doença para ninguém, porque eu estou sã. E por que então e se eu não tenho medo que você transmite para mim? Por que eu sou obrigada a usar uma máscara que tira a minha identidade? A máscara nos tira a identidade. Eu conheci uma menina agora, ela surtou dentro de uma farmácia, porque ela começou a ver todo mundo de máscara. Aquilo foi dando uma loucura nela, ela teve um surto dentro da farmácia, porque ela começou a ver um mundo distópico. Isso é muito grave. O que fizeram com as nossas crianças? Porque as crianças nem podem entrar no mercado. As nossas crianças estão confinadas dentro de casa. Marcos, a minha casa é grande, tem um pátio, tem um quintal, mas a maioria das pessoas não tem. Eu conheço uma senhora, Dona Tereza, há 15 dias atrás. Tereza faleceu. Ela estava 50 e poucos dias confinada. Do que ela morreu, a Dona Tereza? Um anjo de bondade. Ela morreu de confinamento. Porque é uma mulher diabética e ela, dentro de casa, apavorada com tudo que enfiaram nela.
E ela, na verdade, ali, se alimentando, acho que até erradamente ansiosa, com depressão. Porque antes ela trabalhava ainda, ela ia para uma escola como servente. Aquilo fazia ela se movimentar. Você imagina para um diabético ficar parado. É a morte. Então, assim, e por falar em diabético, eu vou encerrar esse assunto. Eu falo assim, então, para a sociedade médica local, para a nossa universidade que já tem um curso de medicina, nós precisamos instituir uma medicina investigativa no estado do Amapá. Nós temos aqui algumas doenças que são endêmicas nossa. É uma verdadeira epidemia, a grande epidemia que nós temos aqui. Nesse primeiro momento agora que me ocorre, porque nós temos outras doenças graves, mas a que mais me preocupa é o diabetes. Eu não tenho os dados em mão, mas a gente pode levantar esses dados. Quantos mortos nós temos, então, até hoje, dia 26 de maio? Quantos mortos nós temos? São cerca de 6 mil. Não, 6 aqui no mil estado do Amapá. contaminados, né? No estado do Amapá. 165, é isso mesmo? Então, não é um número pequeno. Para cada família significa muito, porque cada família perdeu o seu ente desesperadas. Pior, não puderam velar. Não puderam ficar com eles. Fazer aquilo que é coisa que nos veste de humanidade, que nos diferencia dos outros animais. Nós velamos e nós reverenciamos os nossos entes que morrem. Não podemos mais velar. Tudo tem que ser feito assim, às pressas, um absurdo como é. A gente não pode nem se despedir daquele corpo onde aquela pessoa que nos foi tão cara habitou. Então vamos lá. Vamos investigar a epidemia que nós temos de diabetes. É possível, eu não sei. Eu não sei, me deem as respostas. É possível que desses 100 e poucos mortos que nós temos, uma parte expressiva, 163 mortos, é possível que uma parte expressiva deles eram portadores de diabetes. E para o diabético, ele ficar confinado é assim, é de uma gravidade absurda, porque ele tem que se movimentar. Não se esqueça que o diabetes é como se fosse um câncer doce, eu falo. O teu sangue está consumido de açúcar. Ele está matando todos os seus órgãos. Você tem síndrome metabólica rapidamente. Os médicos me ensinem mais se eu estiver falando besteira. Mas eu tenho 60 anos, eu já vi tanta coisa, eu não vi pouca coisa. E eu sou uma observadora terrível. Então vamos lá. Isso não está sendo falado. Isso não está sendo falado. Então, o que tinha que dizer? Olha, quem é portador de diabetes tem que tomar cuidado com o confinamento, porque precisa se exercitar. Tem que tomar sol. Então, eu penso o seguinte, o que eu queria das autoridades era essa humildade para ver. Então, primeiro, nos confinou dentro de casa. A gente perdeu elementos importantes da nossa, sabe assim, que é nosso, que é a nossa liberdade, que é o nosso direito de propriedade, tudo. E, ao mesmo tempo, o sistema de saúde não oferece nada, quase nada. Mas então, uai, como então? Então é para você ficar em casa e morrer em casa? É isso que é para acontecer? É para não colapsar a saúde, então você morre em casa. Então pronto, vocês conseguiram, porque as pessoas estão morrendo dentro de casa. Então é só para procurar na hora que tem que entubar? Gente, olha só, eu acho que talvez no Brasil... Talvez nem 6 pessoas no Brasil, nem 6 profissionais dominam a terrível técnica da intubação. Intubar exige uma técnica terrível para intubar. Caso contrário, você pode matar essa pessoa ou causar um desconforto descomunal nela, mesmo que ela esteja sedada. Então, você imagina. Então, agora parece que intubar é a salvação. Ao contrário, temos que fazer tudo para evitar que isso aconteça. O que eu estou falando, eu sou uma leiga. O que eu estou falando, eu falo assim, qualquer pessoa sabe. Esses dias eu conversei com uma senhora que é uma servente do tribunal. Eu fiquei, meu Deus, como sabe essa mulher? Porque ela disse coisas incríveis. Ela disse o seguinte, eu tenho muitas dúvidas sobre o que as autoridades estão fazendo. Eu não acredito que as medidas que as autoridades estão fazendo sejam as melhores. Então, não é a Sueli Pini que está dizendo, é o povão que está dizendo. Então, tenham a humildade, então, para reconhecer que talvez tenham errado. Tentando acertar, mas tenham errado. Essa humildade. Então, a gente pediu o quê? Que se flexibilizasse.
que repensasse. Gente, o prêmio Nobel, agora, recente, não sei se de medicina ele, me fugiu o nome dele agora, mas ele disse aí, deixou claro que o lockdown, que o confinamento, esse isolamento horizontal, ele disse que é gravíssimo, é o contrário, em vez de evitar a mortandade, ele gera mais contágio e mais mortandade. Porque eu preciso me encontrar com você, eu preciso pegar o que você tem e eu tenho, e essa troca toda, é isso que vai nos fortalecendo. Você acha que a humanidade chegou até aqui por causa de quê? Porque ela ficou confinada nas cavernas? A humanidade só chegou até aqui porque ela enfrentou tudo. Ela encarou as doenças. É isso que nos trouxe até aqui. Então, assim, é muito sério tudo isso. A gente precisa falar sobre isso. E eu estou falando, então, aqui agora como uma cidadã. Que as autoridades tenham essa humildade de, talvez, não terem tomado as medidas certas que tinham que ter tomado. Tanto é, olha aí, o Estado é recordista, proporcionalmente o Estado do Amapá é recordista em morte. E aí o pior de tudo, o que me desespera é ver as autoridades culpar o cidadão. Então é porque culpou, é porque então, se o rodízio, não sei o que, então não funcionou, a culpa é do cidadão. Se o lockdown não funcionou, a culpa é do cidadão. Ainda nós que estamos aqui, que temos que enterrar às pressas os nossos entes queridos, perdendo amigos e todo mundo, nós é que ainda somos culpados. Me desculpe, mas assim, é nos pisar demais. É nos pisar demais. Doutora, eu sei que tem algumas perguntas que eu estou fazendo para a senhora que eu não cheguei a colocar na pauta. Mas eu não posso perder essa oportunidade, porque nós estamos aqui com uma desembargadora, uma juíza, e muitas são as pessoas que querem realmente ouvir e entender isso. A impressão que eu tenho hoje, eu, como cidadão também, é que existe uma guerra política. Essa guerra política ela gera um desconforto e insegurança na população. Porque vê nessa guerra, uma hora, vamos dizer assim, um defende o uso da cloroquina, outro diz que não. Porque a ciência, a ciência, aquilo como a senhora falou, mas a ciência só serve para um ponto, para outro não serve. Então, quer dizer, se é um custo baixo de tratamento e é um remédio que já é usado no tratamento de 70 anos. Há mais de 70 anos, né, em tratamentos de outras doenças, e estamos em meio a uma guerra, por que não lutar pelo povo? Por que não fazer essa parte? Outra coisa que eu quero perguntar para a senhora é o seguinte, nós temos visto no meio dessa guerra política, muitas pessoas estão morrendo com medo. A verdade é que parece Sim. mais um medo. O medo é o pior vírus, o pânico. O pânico é o pior vírus Sim. de todos que está sendo causado. Então, eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Até onde esses decretos que estão sendo usados pelos governadores, né, ele tem aquela validade acima da Constituição? Porque, poxa, a gente pode ver aí, pode colocar até quadro a quadro, produção, pessoas sendo algemadas perdendo o direito de ir e vir. Aí tem aquelas pessoas que vão me contestar. Ah, mas tem que cuidar da saúde, tá? Tudo bem. Se a pessoa ela quer ficar em casa, fique, mas não tire o direito das outras. Porque a situação é diferente. Como a senhora falou, a senhora tem uma casa grande. Tem gente que mora um quarto. A maioria mora em cubículos de entre 17 a 30 metros quadrados. Casas baixas, escuras, insalubres, deprimentes. Na verdade, ele ia para casa só para dormir. Ele passa boa parte dele para a rua. A grande casa dele é na rua, circulando, trabalhando. Isso, né? Fora que um tempo atrás, hoje a gente fala muito sobre o Covid-19, mas um tempo atrás, um dos maiores índices de morte era a depressão e o suicídio. Que ainda isso não acabou. Não. E outra coisa, por exemplo, assim, eu li recentemente agora que nós estamos assim represando uma série de tratamento de pessoas com câncer e nós vamos ter uma mortandade daqui para frente das outras doenças. Porque, na verdade, parece que tudo ficou suspenso. Parece, então, que as pessoas não estão adoecendo das outras coisas. E as pessoas estão adoecendo, normalmente, de uma montanha de outras coisas. E está tudo, então, aí
sabe assim, parado, sem o atendimento eficiente que tem que ser para isso. Então nós vamos ter, de todos os viés que a gente olha, eu falo assim, tudo que a gente... Eu fico imaginando que lá na frente nós vamos olhar para esse período aqui agora e vamos pensar que foi o período da maior estupidez da humanidade. Mas foi um período também preocupante, porque parece que isso aqui é uma engenharia social, parece que é um experimento para saber se controla, se consegue bem controlar a pessoa. Então, parece que ficou tudo muito bem orquestrado. Vamos, temos uma virose gravíssima, não sei o quê, tal, a televisão o tempo todo ali em cima, impondo um monte de medo nas pessoas. Então, vamos ver se isso funciona, porque a gente pode amanhã usar isso de uma outra maneira para controlar, então, a humanidade. Então, é muito grave isso. A sorte é que tem muita gente inteligente, tem muita gente questionando tudo isso. Então, é claro, eu quero imaginar e preciso acreditar que eles não vão conseguir esse intento. Mas com relação à sua pergunta da questão política, eu me permito eu só vou dizer isso. Os políticos que estão tomando essas atitudes, os políticos que estão sendo omissos, eu não tenho nenhuma dúvida de que a sociedade está vendo. Eu, para meus filhos, eu uso sempre o seguinte: Deus está vendo. Quando um filho meu começa a querer fazer uma traquinagem, eu só digo, olha, pode ser que eu não veja tudo, mas Deus vê tudo. Deus está vendo. E Ele vai ver tudo que você faz de bom e tudo que você faz de ruim. E depois você vai ter que prestar contas a Ele disso. Então, a mesma coisa, então, agora, os políticos não se iludam. A população é sábia, ela está vendo. E ela está fazendo, que eu falo o seguinte, às vezes as pessoas pensam, mas eles estão aceitando tudo. Sim, eu sei, a maioria das pessoas está buscando obedecer e fazer, mas elas estão avaliando, elas sabem o peso disso, elas sabem quem está fazendo o aproveitamento político, quem está sendo omisso. Nós temos uma quantidade de políticos, principalmente do parlamento, aqui o estadual, o municipal e o parlamento federal, numa omissão gravíssima. E os que são, então, dos poderes executivos, baixando medidas que são medidas questionáveis, sim. Porque, na verdade, em boa parte desses decretos não tem lei estadual que dê o lastro para essas medidas desses decretos. A lei do Covid, a lei federal do Covid, 13.000, alguma coisa que eu esqueci agora o número, ela não fala dessas medidas, não autoriza os governos do estado e dos municípios a tomar medidas drásticas no sentido que estão sendo tomadas Brasil afora, e algo me diz que esses governos vão ter que depois se explicar. Eles devem estar bem assessorados. Se essa assessoria que está assessorando eles fizeram o estudo correto, eu me permito dizer que eu penso que não. Então, talvez eles vão ter que ser chamados num futuro não muito distante, a prestar conta do que fizeram. É como diz o ditado, né? Uma hora a conta chega, né? Sim, uma hora chega. Porque assim, a gente viu que coisas muito graves aconteceram no Brasil afora. Você disse exemplo, aqui pessoas que estavam trabalhando foram multadas, pessoas que foram, como você disse, algemadas, contra inclusive até a própria súmula do Supremo Tribunal Federal, que na verdade já colocou o uso restrito das algemas. O que se fez? Se transformou servidores públicos em polícia. Por exemplo, assim, tem medidas feitas transformando servidores de vários órgãos municipais e estaduais em polícia. Enfim, então assim, eu espero que a população saiba fazer exatamente uma análise disso, porque os políticos precisam prestar contas à população que os elege. Com certeza. Bem, já acabaram as perguntas, doutora. Eu queria agora pedir à senhora, né, como a senhora falou, a senhora tentou chegar ao governador, tentou chegar ao prefeito, mas se não deu para poder chegar até eles, né, ao gabinete, então a senhora tem agora livre acesso, através das nossas câmeras, para poder falar diretamente e com o povo também, com a Marcos, população. a nossa, eu acho assim, acho que nós tínhamos que falar, acho que já foi falado até demais. Eu estou me sentindo igualzinho o Padre Vieira, num do sermão da 60ª, quando ele diz o seguinte, talvez, já que os homens não querem nos escutar, melhor falar aos peixes, não é assim? Então, assim, mas eu vou continuar torcendo, eu vou continuar desejando
que as autoridades brasileiras, Brasil afora, e as autoridades locais aqui do nosso estado, Amapá, onde eu habito há 30 anos, que essas autoridades tenham a humildade, o discernimento de reavaliarem as medidas que tomaram, extremamente restritivas, o impacto econômico e no trabalho das pessoas. Senhor governador, nesse final de semana eu moro numa casa, numa rua que circula muita gente. Não moro como o senhor, que o senhor mora, né, na Lagoa, lá numa casona com muros muito altos, isolado, é difícil a população chegar. Eu moro numa casa onde a população chega muito fácil. Então, esse final de semana, 4 pessoas chegaram na porta, no meu portão, para pedir ajuda, porque elas já não têm nada para comer em casa. Elas não têm dinheiro para se transportar, elas não têm dinheiro para comprar um botijão de gás. Então, assim, a situação é grave, porque essas pessoas, a maioria delas viviam de trabalhos informais. E nós precisamos retomar isso, porque eu falei, não consigo imaginar como é que a gente pode equilibrar saúde sem trabalho. Governador, para o japonês, a cultura japonesa, o trabalho está mais importante que a própria família, que a própria vida. Porque eu não posso ter família e nem vida se eu não tiver trabalho. Então, assim, mas para a nossa cultura, para o nosso sistema jurídico, saúde e trabalho estão juntos. Nenhum pode estar acima do outro. Então, as pessoas precisam voltar a trabalhar. Elas precisam a vida delas de volta. Porque aí elas já estão adoecendo de outras coisas. Não será mais do vírus corona. Elas vão adoecer de outras coisas muito mais sérias que vão colapsar mais ainda o nosso precário sistema de saúde. Que Vossa Excelência, que o prefeito dos municípios do estado do Amapá, da capital e de todos os municípios, reavaliem e repensem as medidas restritivas e de impedimento do trabalho das pessoas, da grande maioria das pessoas, porque elas precisam sobreviver. Nós, servidores públicos, estamos aqui, como se estivesse aqui em cima do telhado de um lugar que foi alagado. Mas mesmo os servidores públicos, eu digo, vai chegar uma hora que essa água vai subir no telhado também. Não pense que é porque o nosso salário caiu agora em folha de pagamento mais uma vez, que nós estamos a salvo. Pelo contrário, para que a gente pudesse ter recebido o que nós recebemos, muitas pessoas estão sem o que comer dentro de casa. Era isso. Desembargadora, doutora Sueli Ine, eu agradeço. Eu que agradeço. A senhora ter disponibilizado esse tempo para poder estar aqui conosco no Record News Amapá. O Record News Amapá fica por aqui com essa entrevista excelente. E, como nós sempre procuramos dizer para você, nosso compromisso é lhe manter informado e com verdade. Esse é o objetivo do Record News Amapá. Mais uma vez, obrigado, doutora. Eu que agradeço, obrigada a todos que nos ouviram. É claro que o nosso desejo é que todo mundo tenha saúde, seja saudável, que a gente possa voltar a trabalhar normalmente, que a nossa vida volte na nossa velha normalidade.